Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz sobre a sua vida que está nos acompanhando pelas redes sociais. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Somos a Igreja Batista Central, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então, que Deus abençoe você, onde você está assistindo, participando, celebrando conosco, através dessa ferramenta tecnológica. Que o Senhor te abençoe muito e quando puder estar presente conosco, será uma grande alegria recebê-lo aqui no nosso meio. E a todos que estão aqui presentes, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Quero destacar a presença da Jordana Carvalho conosco, a visitante da célula do Ricardo. Então, Deus abençoe. Cadê a Jordana? Cadê a Jordana? Tudo bem, querida? Está junto com a Érica ali. Deus abençoe, seja muito bem-vinda. É uma alegria recebê-la. Sinta-se muito à vontade em nossa casa. E se tiver alguém mais que está nos visitando, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-la conosco. Que bom que podemos estar juntos novamente, celebrando ao Senhor. E eu tenho alguns avisos bem rápidos para falar e a gente dar continuidade. No sábado agora, dia 12, teremos os 4 horas de adoração com a galera dos jovens, é isso mesmo? Ok, é lá, 4 horas de adoração, das 18 às 22 horas, então, galera jovem aí, por favor, esteja junto aí, vai ser um tempo muito bom, muito precioso. No dia 13, nós teremos o Celebracel. Tem alguma coisa para falar, Isolda? Vem cá então. Celebracel, a celebração entre as células, dia 13 de outubro, começando às 8 horas da manhã, com um delicioso café. Isolda está por dentro, organizando todo esse dia, que vai ser maravilhoso. Vou passar para ela aqui. Pois é, gente, nós estamos alegres esperando esse momento. Então, todo mundo se animando aí. Nós estamos com 2 grupos, com todas as células juntas para o Celebracel. Então, nós estaremos aqui a partir das 8 horas da manhã, já passamos aí para os seus líderes, aquilo que nós vamos trazer para o café da manhã, e logo em seguida, nós estaremos aqui celebrando todos juntos, nessa manhã, que vai ser uma manhã muito gostosa, até às 11h30 daquele domingo 13, que é o próximo domingo, a partir das 8 horas, ok? Eu acho que não, né? Ah, tá. Então, mobilize a sua célula, convide visitantes, vai ser uma manhã muito especial de celebração. Então, por favor, venha com muita alegria, vai ser um tempo muito precioso aí, encerramento do nosso módulo de famílias fortes, né, que estamos tendo também com o KT e o Wagner, tem sido um tempo muito precioso. Na continuidade, 12 de outubro, jovens, 13, Celebracel, 18, 19 e 20, nós teremos a nossa conferência anual de células, simplesmente célula, nosso jeito de ser e viver igreja. Igreja em célula para nós não é um modismo, igreja em célula para nós não é meramente um modelo, igreja em célula para nós é um estilo de vida, ser uma igreja em célula é ser uma igreja que vive relacionamento. Então, nós queremos aprender e aperfeiçoar ainda mais esse nosso jeito de ser e viver igreja. Teremos conosco o pastor Inar Brandão, lá de Belo Horizonte. Estive com ele na semana passada, a viagem foi muito produtiva. 3 dias lá em Belo Horizonte, com pastores de todo o Brasil, e foi um tempo precioso. E conversando com o pastor Inar, ele está com uma expectativa muito grande para esse tempo que nós teremos juntos aqui. Então, faça a sua inscrição quanto antes. O valor é de R$10, é aberto a todas as igrejas de São Luís, em célula e no estado do Maranhão. Então, faça a sua inscrição, vai ser aqui na nossa igreja, 18, 19 e 20, não perca essa oportunidade. Na continuidade também, guarda aí, né, salva essa data aí, 2 de novembro é finados, é feriado, né? E todo dia 2 de novembro nós temos o nosso Dia do Amigo. Então, por favor, coloque aí na sua agenda, dia 2 de novembro, vamos passar o dia numa chácara,
Então, em breve, eu creio que a partir do próximo domingo, se tudo correr bem, a gente já vai ter mais informações. Então, não perca a oportunidade de já convidar o seu amigo com antecedência para no dia 2 de novembro estar com você e com a sua família participando nesse dia do amigo na chácara que nós vamos ter 2 de novembro, dia do amigo, tá bom? Acho que esses são os avisos. Eu não sei se eu esqueci algum aviso, acho que são esses. Creio que é isso, gente. Não, tem um outro aqui. Ontem, gente, nós tivemos um tempo muito especial, foi o encontro dos homens. Quantos homens estiveram lá ontem? Levanta a mão. Foi bom ou não foi? Beleza, gente, que tempo precioso que nós tivemos, uma churrascada, e depois um tempo de comunhão, um tempo de palavra, de testemunho, um tempo realmente de compartilhamento muito precioso lá. Então, em breve, teremos os próximos encontros dos homens aí, então fique atento, homens, e quero agradecer e louvar a Deus por cada homem que foi, e a cada esposa, cada mãe que liberou o seu filho, o seu marido para estar ontem lá, foi precioso demais. Então, que Deus nos abençoe cada dia mais, e que a gente possa crescer ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Ok, sem mais delongas, acho que é isso. Nós estamos... Deixa eu só me preparar aqui, gente. Nós estamos algumas semanas... vamos orar. Vamos orar. Os pequeninos, por favor, venham aqui. Eu estou sem comunicação, gente, sem celular, e minhas anotações eu fico perdidinho. Pequeninos, venham cá, venham aqui. Beleza. Estenda a sua mão para cá, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a graça e a bênção do Senhor sobre essa nova geração. Uma geração ainda na sua meninice, de meninos e meninas que amam ao Senhor, que adoram ao Senhor, que estão dispostos a ouvir e conhecer mais de Ti. E nós pedimos a Tua bênção sobre eles agora, quando estarão ali, sendo ministrados pelos facilitadores, na instrumentalidade que vem do Senhor sobre eles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os use com poder e graça, e que cada discípulo ali, cada um desses nossos pequeninos, recebam a palavra viva e poderosa que vem do Teu coração, e sejam tremendamente edificados por ela. Que haja transformação, que haja realmente um tempo do falar do Senhor e do ministrar do Senhor ao coração deles. Nós oramos agradecidos e pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem ir. Agora estou lembrando, você que quer se batizar, por favor, me procure ou procure o seu líder de célula. Então, você que deseja se batizar, o nosso batismo será em dezembro, no primeiro domingo de dezembro, se eu não me engano, acho que é dia 8, acho que é 8, ou é segundo domingo, eu acho que é dia 8. Então, 8 de dezembro vai ser o dia do batismo. Se você ainda não falou comigo ou com o seu líder e deseja se batizar, por favor, procure a mim ou o seu líder, para a gente dar todas as coordenadas para que em dezembro você possa estar cumprindo essa ordenança do Senhor, que é o batismo. Ok. Voltando então, nós estamos no meio de uma caminhada, de uma série que se chama Reconstrua a Sua Vida. E eu não sei se você lembra, quando nós começamos essa série, você foi desafiado a entender essa série como uma ida ao médico, em que você recebe desse médico um receituário com medicamentos que você vai tomar para melhorar a sua saúde. Ou você poder imaginar que você está indo a um material de construção e você vai estar reformando a sua casa, e ali há uma lista de coisas que você tem que comprar.
Então, a ideia é que durante todas essas semanas em que nós estamos falando sobre essa série Reconstrua a Sua Vida, seja um tempo de uma avaliação para mim, para você, para todos nós, a fim de entendermos o que precisa melhorar dentro de nós, o que precisamos aperfeiçoar como discípulos amados de Cristo. Falamos sobre sobreviver às crises, como vencer o desânimo, como derrubar os altares. Vamos avançando de pouco a pouco, entendendo aquilo que Deus tem preparado para nós, que, como diz a sua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você, eu não tenho dúvida, você ama o Senhor. Então essa palavra, ela vai ao encontro do seu coração e da sua mente. E nessa caminhada, o tema de hoje da série Reconstrua a Sua Vida é Vencendo o Distanciamento de Deus. E nós vamos ler um texto muito conhecido, e uma palavra será o cerne da condução que nós vamos ter nesse tempo de celebração nosso, e a palavra cerne, ou o caminho cerne, que nós vamos falar hoje, se chama sobre paternidade. E hoje está sendo muito especial para mim poder falar sobre paternidade, depois de quase 2 anos sem vir a São Luís. Eu consegui trazer o meu papai, está sentado ali, né? O meu paizão está ali, 2 anos sem vir, veio para cá, 80 anos de idade, arrastando a perninha, foi uma luta, mas conseguiu vir e está aqui conosco, vai ficar até o dia 17 de dezembro, dia 17 de dezembro, Giovana o levará de volta ao Rio de Janeiro, mas é muito bom nesse sermão poder falar sobre paternidade quando você não está tão distante fisicamente do seu pai. O meu pai mora a 2.875 quilômetros de mim, 2.875 quilômetros. De carro, dá mais ou menos, se você for direto, você gastaria aí mais ou menos em torno de 27 a 28 horas. Como eu já fui de carro lá, a gente gastou 3 dias parando de pouco a pouco, fazendo uma média de 900 a 1.000 quilômetros por dia. De avião, a gente saiu da casa, a gente sai de lá de Campos, gastamos 4 horas até o Rio Capital, e do Rio Capital nós pegamos um voo de 3 horas e 20 até aqui. Então, mais ou menos aí uma média de 9 horas entre essa dinâmica de sair de uma rodoviária, ir para o aeroporto, aguardar o voo, 9, 10 horas. Essa distância que nós nos encontramos. E aí, de repente, agora a gente está mais junto. E como é bom quando você está perto. A palavra de Deus diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam e o temem. E o que eu já queria levantar para você, antes de nós lermos o texto, é que quando nós falamos em paternidade, quando nós falamos ou pensamos na palavra pai, em todas as definições ou em qualquer dicionário que você for procurar sobre uma definição exata acerca do que significa ser pai é alguém que gerou um filho. Você não vai encontrar outra definição mínima que não seja que para você ser pai é alguém que gerou um filho. E que coisa boa podermos chegar para um pai e dizer assim: eu amo você, pai. Você é importante para mim. Você é especial. Desde a semana passada, quando eu fui a Campos buscar o meu pai, depois o meu sogro levou ao Rio, quando eu estava em Belo Horizonte, depois voltei. Foi muito bom poder reencontrá-lo e pessoalmente dar um abraço, dar um beijo nele. Meu pai é descendente de libanês, e como descendente, meu avô é libanês, né? Ele veio refugiado da guerra, e os nossos parentes moram no Líbano, e a cultura libanesa não é uma cultura de muitos abraços, não é uma cultura de muitos beijos, é uma cultura mais de dar coisas, de dar presentes. Então, ao longo do tempo, foi um tempo de aprendizado lá em casa. O meu pai, ele não era muito de chegar e ficar dando beijo, essa coisa toda, não, ele ficava meio assim. Hoje ele está mais tranquilo.
Hoje eu já consigo dar um beijo na careca dele, hoje eu já consigo dar um abraço nele, hoje as coisas já são mais fáceis, né? Por quê? Porque a gente vai aprendendo e já guarda uma coisa no seu coração: não culpe o seu pai por aquilo que ele não conheceu. Vou repetir: não culpe o seu pai por aquilo que ele não conheceu. Então, a gente precisa ir construindo um relacionamento, uma intimidade, à medida que vamos vivendo essa bênção de sermos pai e de sermos filho. Mas eu te pergunto, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra pai? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra pai? Vem amor, atenção, carinho, proximidade, afeto, estar junto? Ou quando você ouve a palavra pai, você pensa em distanciamento, em abuso, em autoritarismo, em decepção, em fragilidade? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra pai? Não teria texto melhor para a gente caminharmos na reflexão hoje à noite do que a terceira parábola da caminhada de princípios de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, Lucas 15 trabalha 3 parábolas muito especiais acerca de algo que estava perdido e fora achado, trazendo então glórias e alegria às pessoas. E nós vamos trabalhar a terceira parábola do capítulo, que é conhecido como a parábola do filho perdido, ou a parábola do filho pródigo, que começa no versículo 11 do capítulo 15, que leio para nossa conveniência, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa de casa e vistam nele. Coloquem nele um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai insistiu e insistiu com o filho, saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho?
O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nessa reflexão de hoje, de um texto bem conhecido, nós vamos fazer 2 pontos importantes. Um primeiro ponto de reflexão, que vão trazer 4 caminhos para nós, tem a ver com o nosso relacionamento com o Pai terreno. E um outro bloco, o nosso relacionamento com aquele que diz a palavra, que é o Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. 5 caminhos do nosso relacionamento com Ele. Então, são 9 passos, ou 9 sugestões, 9 atitudes para que você caminhe para uma reconstrução na sua vida, na área paterna, não tendo, talvez, o distanciamento que, porventura, você se encontra hoje. Primeiro ponto que nos chama a atenção, quando olhamos o ponto de vista humano, do relacionamento com os nossos pais, e o texto ali, o pai tem 2 filhos, um mais velho e um mais novo, e o contexto, como lemos, o mais novo, ele tem uma atitude, então, de rebeldia, ele cansou, e quando ele cansa de toda aquela dinâmica, ele fala assim: me dá a minha herança e eu quero ser independente. Em algum momento da sua vida você pensou em sair de casa? Ou você que já é mais velho, como foi a sua saída de perto ou de próximo dos seus pais? Primeira atitude, o primeiro princípio, a primeira sugestão para você caminhar numa reconstrução da sua vida para vencer o distanciamento de Deus, pensando inicialmente no relacionamento paterno, humano que você tem, reconheça os reais motivos da desconexão com os seus pais. Vou repetir. Reconheça os reais motivos da desconexão com os seus pais. O que tem desconectado você, tirado você da proximidade? Por exemplo, o que tem causado distanciamento de estar próximo do meu pai é que ele mora num lugar a 2.800 quilômetros de mim. Ele tem a casinha dele lá, o jeito dele. E conquanto eu seja um filho único e more aqui, e lógico que o meu desejo era que ele morasse perto de mim, mas lá tem todo um ambiente propício, obrigado querido, e favorável. Então, acabamos não tendo essa conexão tão próxima, mas estamos conectados por redes sociais, pela tecnologia, o WhatsApp, ou uma ligação de celular. Mas quantas vezes a nossa desconexão, que gera distanciamento, ou o distanciamento gerado por uma desconexão, não é só por uma questão de distância, mas por sentimentos que vêm à nossa mente, ao nosso coração, por uma realidade que muitas vezes estamos vivendo. Aquele filho mais novo tem uma atitude de rebeldia, ele cansa daquela realidade, e ele então vai se desconectar do seu pai. Uma verdade que precisamos entender é que uma das mais importantes lições que deveríamos ter aprendido dos nossos pais é sobre a intimidade que nós precisamos ter e desenvolver nos nossos relacionamentos. O que Deus tinha em mente quando criou a família? A família é o centro da revelação do caráter de Deus. Pai e mãe, homem e mulher se unem, se tornam uma só carne, e eles têm um papel fundamental, revelar o caráter de Deus para as pessoas.
Então, quem deveria, ou quem é responsável por revelar o caráter de Deus, e aí o caráter paterno de Deus, são os pais. A figura masculina e a figura feminina, que vão apresentar aos seus filhos facetas, atributos de quem Deus é. E a partir dali, os filhos vão sendo criados de acordo com os princípios e valores que fluem do coração de Deus, daquilo que Ele deseja e espera para a nossa caminhada de vida. O papel do diabo é distorcer a revelação do caráter paterno de Deus. Desde o início, espíritos opostos, onde deveria haver justiça, há injustiça, onde deveria haver amor, há ódio, onde deveria haver perdão, há rancor e amargura, onde deveria haver fidelidade, há infidelidade, aonde deveria haver generosidade, há ganância, espíritos opostos, a fim de que nós tenhamos uma distorção de quem Deus é. Então, uma das mais importantes lições que deveríamos ter aprendido dos nossos pais é sobre intimidade nos relacionamentos. É como nos relacionarmos uns com os outros através do caráter de Cristo. Mas ao longo do tempo o diabo vem distorcendo isso. E o primeiro abalo, ou a primeira desconexão que vai surgindo ao longo dessa caminhada, ela não é física, ela é emocional. E aí deixa eu voltar a pergunta para você. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra Pai? Olha para as suas emoções. Quantas vezes nós conversamos e conhecemos pessoas que têm raiva do seu pai? Que não conseguem lidar com o seu pai, porque viram o seu pai agredindo a sua mãe. Nós estamos fazendo o curso do Homem ao Máximo, e os homens que estão aqui, a lição atual, que nós ouvimos, diz uma frase assim: a maior praga da humanidade, ou da atualidade, é a ausência paterna. A maior praga que existe na humanidade é a ausência paterna. E a ausência paterna se dá pelas distorções que acontecem. De filhos que foram vendo seus pais construindo uma família legal, papai, mamãe e o filho, e de repente o seu pai e a sua mãe se separam. E agora você é filho de pai separado. E você vai ver o seu pai se casando com uma outra pessoa, constituindo uma família, e às vezes não dando a atenção necessária a você. Ou a sua mãe casando-se com um outro rapaz e construindo uma vida, e às vezes indo embora largando você. Qual é a realidade que você vive ou viveu em relação aos seus pais? Quantos tiveram seus pais por muito pouco tempo? Alguns nem lembram, porque às vezes ele morreu, o pai ou a mãe, com poucos anos de idade. Eu conheço amigos meus que os pais morreram quando ele tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade. E aí uma lacuna de vida sem essa presença paterna. Volto a repetir, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra Pai? A realidade é que naquela situação ali, estava ali aquele filho mais novo, e aquele filho mais novo, dentro dos seus abalos emocionais, ele fala assim: olha, para mim deu, chega, me dá a herança e eu quero ir embora, eu já não aguento mais ficar aqui. Talvez ele tivesse problema com com o seu irmão, talvez ele tivesse problema com o seu pai, a nível do pai não dar a ele algumas coisas que ele gostaria. O texto não fala os pormenores, mas o que nós entendemos é que chega num determinado momento, e você pode ter certeza que antes da saída, antes do distanciamento, antes da desconexão física, uma desconexão emocional aconteceu. Você está conectado ou desconectado emocionalmente com seu pai? Há coisas que você gostaria de dizer para o seu pai e que às vezes você não tem coragem. Eu e Giovana, ela não gosta que eu falo muito dela não,
Mas eu e Giovana gostamos de ter um tempo pai e filha. E um dos tempos pai e filha, além de tomar um sorvete, tomar um açaí, né? A gente gosta, a Aninha, eu e ela gostamos de assistir dorama. E nós estamos assistindo uma série, um dorama novo. E ontem eu cheguei de viagem, tivemos um tempo juntos de assistir os episódios que saíram recentemente, saíram ontem, né, atualizaram, e nós assistimos ali, e no contexto do roteiro, há uma falha de comunicação entre o marido e a esposa e que afeta o filho é um filho único. E ali, a gente falando, nossa, como que a falha de comunicação dificulta a situação ali, e a gente querendo que a coisa organizasse, e acontece um acidente que promove, então, esse momento, e aí, dentro de uma realidade, eles vão conversar, e na hora que eles estão conversando, o filho chega, e a mãe está machucada, porque se acidentou, o pai está socorrendo, mas ali ele chega e ele desaba emocionalmente sobre os pais, e ele fala tudo que está no seu coração, porque os pais tinham decidido se separar, e ele falou, vocês não estão pensando em mim? Desde os 6, os 7 anos de idade eu vejo isso, e eu esperava que isso ia acontecer, mas eu não quero isso, eu não quero que vocês se separem, eu quero que vocês continuem casados, eu quero sentar na mesa com vocês e comer junto com vocês. E a mãe ali, com o pé torcido, ela tinha caído num precipíciozinho ali, numa floresta, e a mãe, e toda aquela situação, e o filho vai ali por uns 4, 5 minutos jogar para fora. Quando eu estava vendo essa cena hoje, eu falei, eu vou falar sobre ela amanhã. Porque quantas vezes eu e você precisamos falar para os nossos pais aquilo que pensamos e sentimos? E quantos que já não tem mais o papai? E talvez você se sinta culpado, porque você gostaria de ter falado aquilo que você sabia que tinha que ter falado e não falou. Quantas pessoas nós conhecemos que estão com o coração ferido, machucado e amargurado, porque se desconectaram do seu pai e não se ligaram? Você tem um pai presente? O seu pai está junto com você em todos os momentos? Ele está junto com você te dando conselhos? Você sente o afeto, o carinho, o suporte dele? Reconheça os reais motivos da desconexão com seus pais. Segundo, reaja contra as disfunções emocionais. Os versículos 14 e 16 diz assim: quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. E aí vem o versículo 17 que diz assim: quando finalmente caiu em si. Em outra versão se diz, caindo em si, convencendo-se por dentro. Quando ele está ali, acaba o dinheiro, ele começa a passar a necessidade, as suas emoções vão tomando conta, e ele vai vendo a realidade onde ele se encontra, ele fala assim, meu Deus, olha onde eu vim parar. Quando nós nos desconectamos, quando nós nos distanciamos da revelação paterna, do pai presente para nós, quantos abalos emocionais, disfunções emocionais nós vamos adquirindo. Eu quero ler com você uma tabela em que vários psicólogos chegaram aos parâmetros de que quando os pais têm uma forma de viver assim, o que é a tendência dos filhos serem. Não sei se deu tempo para preparar para a projeção, mas aí você vai ver. Diz a psicologia que quando os pais são ausentes, os filhos são solitários. Quando os pais são separados, os filhos são frágeis. Quando os pais são rígidos, os filhos são insensíveis. Quando os pais são isolados, os filhos vivem superficialmente. Quando os pais são superprotetores, os filhos se tornam medrosos. Quando os pais são frios, os filhos são carentes. Quando os pais são liberais, os filhos são inconsequentes.
Quando os pais são consumistas, os filhos são materialistas. Quando os pais são desleais, os filhos se tornam rebeldes. Quando os pais são disfuncionais, os filhos são codependentes. Isolda e Demóstenes passaram um tempo em Curitiba, sendo ministrados num curso que tem o seu fundador, o pastor Cote. E o Cote tem vários livros publicados, né? E ele fala muito também de paternidade. E tem, num dos seus livros, ele diz que, comparativamente, pode-se afirmar de forma geral que a ênfase bíblica na responsabilidade paterna, pessoal, na vida de um filho, é 70% direcionado de ações e atitudes do pai, e que 30% dele vem da sua hereditariedade. 70% é construído por nós, 30% vem dessa cultura hereditária que a gente vem trazendo como pai. Quantos filhos são frágeis? Quantos filhos são disfuncionais, codependentes? Quantos filhos são solitários? Quantos são insensíveis? No momento da sua caminhada de vida, ou em algum momento da sua caminhada de vida, você viveu uma desconexão com seu pai? Você se identifica com alguma dessas realidades? Quando você analisa a si mesmo e estabelece esse relacionamento entre pai e filho, causado por essa desconexão, por esse distanciamento, reaja contra as disfunções emocionais. Você não precisa ser mais uma pessoa solitária. Você não precisa ser mais um filho frágil, um filho insensível, um filho carente, um filho inconsequente, um filho materialista. Você pode ser um filho conforme o Senhor sonhou para você. Reconstrua a sua vida emocional. Reaja contra as suas disfunções emocionais. Terceiro caminho, decida acertar as suas pendências. Versículos 17 a 20 diz assim, continuando o texto: quando finalmente então ele caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. E aí ele tem uma brilhante ideia: eu vou retornar à casa do meu pai e eu vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como então um dos seus empregados. Então ele voltou para a casa do pai, e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão quorreu para o filho, o abraçou e o beijou. Quais são as pendências que você porventura tem com o seu pai terreno? Está tudo em ordem, meu irmão? Está tudo em ordem, minha irmã? O que você precisa acertar? Quando nós temos pendências na área paterna, nós carregamos fardos desnecessários na caminhada da vida. E isso pesa sobre nós. Na verdade, não é só uma pendência relacionada à área paterna. É uma pendência em qualquer lugar, ou com qualquer pessoa. Há alguma pendência com alguém que você tem que resolver? Ou está tudo em ordem? Tem algo mal resolvido com alguém que você fala assim: olha, eu preciso nessa semana estou decidindo hoje acertar as minhas pendências. Tem uma coisa pendente lá com o Nilson. Eu vou lá resolver o meu problema com o Nilson. Nilson, a gente tem uma coisa para acertar, rapaz. O meu coração está meio peludo em relação a você. Então, terça-feira eu estou indo lá, nós vamos comer um hambúrguer junto. E aí, quando a gente estiver comendo esse hambúrguer junto, eu vou fazer esse hambúrguer para você e falar assim: eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para amar você. Você me perdoa? Eu vou acertar uma pendência com ele. Talvez, ao longo da caminhada da sua vida com seu pai,
você tem culpado Ele por muitas coisas que você tem passado e enfrentado como filho. E você precisa ir resolver essa pendência. Às vezes de uma palavra que Ele disse, às vezes de uma atitude que você não concordou, alguma coisa que chegou ao seu coração e à sua mente, que travou o relacionamento seu com o seu pai terreno. E aí é aquele momento de chegar lá e acertar as pendências. Falar aquilo que está no coração, abrir o coração, liberar perdão, pedir perdão. O fato é, se nós queremos avançar na nossa vida, nós precisamos nos libertar e nos liberar das pendências. Hebreus capítulo 12, versículo 15, nos dá uma verdade tremenda. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Cuidado com o ressentimento. Cuidado com a raiz de amargura. E é fácil criarmos ressentimentos, não é verdade? Quando somos decepcionados, quando somos frustrados, quando denigrem a nossa imagem, quando de alguma forma atingem o nosso coração com alguma fala, alguma ação, é fácil para mim e para você criarmos uma raiz de amargura. Cuidado com o ressentimento. Certo escritor disse certa vez que perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas perdoar é permitir que alguém renasça em sua vida. Vou repetir. Perdão não é esquecer, mas permitir que alguém renasça em sua vida. E talvez quem precise, a partir de hoje, renascer na sua vida, seja o seu pai. Aquele a quem você ama, gostaria de amar, mas que ao longo do tempo, por algum motivo, houve uma distorção do caráter de Deus na vida dele, e algumas ações ou atitudes provocaram nele algumas ações contra você ou com você, que não caiu bem, e isso tem atrapalhado você de avançar, atrapalhado você de crescer. Decida acertar as suas pendências. Quarto, recomece o seu relacionamento com os seus pais. Versículo 20 e 21. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou, e o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Quando o filho mais novo vê que erra, e aí agora ele vai voltar para acertar, e ele vai falar: olha, eu não sou digno de ser chamado meu filho, seu filho, mas o pai chega ali e abraça ele, cheio de compaixão, e diz assim: ei, vem cá, me dá um abraço, me dá um beijo. Quantos talvez estão aqui nessa noite, ou nos acompanhando pelas redes sociais, e você sente falta de dar um abraço e um beijo no seu pai, porque você está distante? Quantos, se tivessem um pai vivo, gostariam de dar um abraço e um beijo hoje? Como eu falei, como foi bom vencer os 2.875 quilômetros e encontrar meu pai e poder dar um abraço e um beijo nele. Como é bom o afeto que nós temos do nosso pai. Como é bom podermos sentir carinho, o afeto e a proteção. Recomece o relacionamento que você tem com o seu pai. Aonde foi perdido, tome a atitude de voltar. Se você quer avançar nessa área, você precisa acertar as pendências
e voltar a ter um relacionamento com Ele. Eu não sei como é a realidade do seu pai, mas a verdade é que, segundo os que estudam profundamente sobre o tema, 99% daquilo que você vive, do que você experimenta, do que envolve a sua vivência pai e filho terreno, você atribui a Deus Pai que está no céu. Nós temos ali o Valber é nosso jocumeiro, inclusive em parentes aí, o pai cuida, né? A gente sabe que o pai cuida. Ele está fazendo uma escola e nós estamos buscando levantar uma oferta para ajudá-lo a cobrir as despesas. O pai querido, o pai das luzes, quem não há sombra nem variação de mudança, vai suprir todas as necessidades. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas você pode servir e abençoar a vida dele. Ele é o nosso missionário ali na Jocum. Então, eu gostaria de convidar você a orar, e se você entender de ofertar financeiramente na vida dele, por favor, me procure, ou procure ele mesmo, e abençoe a vida dele, né? É um valor alto, considerável, acima aí dos seus 3, 4 mil reais. Então, vamos ajudá-lo a resolver essa pendência. E não é uma pendência difícil aos olhos do Senhor, mas nós, como corpo, como família, podemos servi-lo e ajudá-lo. Aquilo que nós temos do nosso pai terreno, via de regra, nós atribuímos. E o Valber, quando fez a ETED, provavelmente ele fez um curso, ou teve uma aula chamada Coração Paterno de Deus. É uma semana em que nós ministramos acerca dessa paternidade, e ali eles ouvem sobre essa verdade. Aquilo que nós conhecemos e daquilo que vivemos com o nosso pai terreno, nós temos uma tendência natural a associarmos a Deus com quem nós nos relacionamos. Então, se o seu pai terreno foi ausente, naturalmente você corre um sério risco de achar que Deus também é ausente. Se o seu pai é um pai que foi muito rígido, você tem uma leve tendência a achar que Deus vai ser rígido com você. Se o seu pai foi autoritário, você vai ver a Deus como um ser autoritário. Nós vamos atribuindo isso, e o diabo vai distorcendo a revelação de quem Deus é. Lembra da frase que eu falei no início? Uma das lições mais importantes que nós deveríamos ter aprendido é de que os nossos pais nos ensinariam a ter intimidade no relacionamento. Porque quantos relacionamentos eu tiver mais, quanto mais profundo for o meu relacionamento paterno, o meu relacionamento ali familiar, mais sensível e fácil será para eu ouvir e entender o relacionamento que eu tenho com Deus. Volto a repetir, o que vem à mente quando você ouve a palavra pai. Então, 4 caminhos para você em relação ao seu pai terreno. Reconheça os reais motivos da desconexão com seus pais. Reaja contra as disfunções emocionais. Decida acertar as suas pendências. Recomece o seu relacionamento com seus pais. Agora, 5 pontos em que nós vamos continuar vendo o decorrer do texto, agora não mais atribuído ao Deus, ao pai terreno, mas trazendo isso numa figura ou na nossa linha relacionado ao pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Versículo 25 e 26. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, e na volta para casa ouviu a música e a dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo, e o servo respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. É interessante que uma situação está acontecendo espiritualmente. O filho estava afastado, está voltando para os braços do pai. Ele reagiu às disfunções emocionais, ele foi acertar as suas pendências, ele foi ter um relacionamento. Aquele ambiente, aquela atmosfera está acontecendo de reconstrução e de restauração, e o filho mais velho, ele chega, ele olha aquilo tudo e ele fala assim: o que é que está acontecendo, porque eu não estou entendendo nada. Primeiro, supere a insensibilidade
espiritual. Quantas vezes, por vivermos disfunções emocionais com nosso pai terreno, abalados emocionalmente, vamos atribuindo isso a Deus como Pai. E quantas vezes nos distanciamos do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança, que nos ama, e nos tornamos insensíveis ao que o Pai está fazendo. O que Deus Pai está fazendo e construindo no seu casamento? O que Deus Pai está fazendo no seu local de trabalho? O que Deus Pai está construindo na sua escola e na faculdade? O que Deus Pai está construindo na sua célula? O que Deus Pai está construindo e fazendo no meio da nossa igreja? Você consegue discernir e estar sensível espiritualmente? Ou você está insensível espiritualmente? Talvez nessa noite você precisa superar o cansaço, a gente já falou sobre isso. Superar a religiosidade, superar o perfeccionismo, superar a culpa, superar o esfriamento, a incapacidade de perdoar. Talvez você se tornou insensível espiritualmente por causa da decepção nos relacionamentos. Talvez você tenha se decepcionado com Deus. Você esperava que algo acontecesse e não aconteceu. Todos aqui que me conhecem sabem que há 6 anos e meio atrás nós tivemos a perda muito significativa na nossa família, que foi a minha sogra. A minha sogra foi descoberta com um câncer e dentro da dinâmica ainda muito cedo, e os médicos foram unânimes em falar, olha, vamos resolver isso o quanto antes que progrida, vamos tirar isso tudo e vamos dar fim nisso daí, vamos lá. E papapou um mês e meio, já estava tudo resolvido, ela vai para a sala de cirurgia. E ali na sala de cirurgia, tudo muito tranquilo, vai ser feita a cirurgia, os médicos terminam e falam, olha, a cirurgia foi um sucesso, nós conseguimos remover todo o tumor que estava ali, ok, mas 2 dias e meio depois ela veio a falecer. Ela teve uma complicação pós-operatória, uma hemorragia que não conseguiu ser controlada, tiveram que reabri-la 2 vezes, e não houve a possibilidade de abri-la por uma 3ª vez, depois do processo, e ela veio a falecer aos 56 anos de idade. E para nós uma pergunta foi clara, Deus, como é que pode isso? É natural nesse momento, o inimigo vir e falar o seguinte, está vendo? Aonde Deus estava ali? Vocês oraram tanto. Eu não sei se você sabe, mas a minha esposa foi em cima da minha sogra e orou com toda a fé para que ela ressuscitasse. E ela tinha fé que a mãe dela ia ressuscitar. E não ressuscitou. Quantas vezes você tem uma fé abalada, porque você cria verdadeiramente que Deus ia prover aquilo, que Deus ia poupar a vida daquela pessoa que você ama, e o inimigo que vem para distorcer a revelação do caráter de Deus, sopra das dele e fala assim, está vendo? Ele não te ouviu. Se ele fosse um pai amoroso mesmo, como você diz, ele tinha ido ao encontro. Porque pensa uma coisa aqui, você que é pai, se o seu filho te pedir uma coisa, você faria o que por ele? Se a Vitória e a Thalita chegasse hoje, Edivaldo, e falasse assim para você, pai, eu gostaria de ter isso, eu acredito pelo que conheço você, e Camila também, mas vou me direcionar a você, porque o papo hoje é com o pai. Eu acredito que você faria tudo que fosse possível, para dar a ela o melhor, porque você é pai. Porque muitas vezes a gente chega com tanta confiança assim, perante Deus, e as coisas não acontecem.
Talvez você está orando há muito tempo para Deus para que o seu marido se converta. Você já está há anos orando. E cadê ele? Não está aqui. E você está distante dele. Talvez você esteja aqui há muito tempo orando pelo seu pai, para que seu pai estivesse aqui, para que seu pai estivesse louvando ao Senhor aqui junto com você, e ele está distante. Talvez você já tenha colocado para Deus uma situação há muito tempo e você não está vendo a resposta dessa oração. A grandeza de Deus muitas vezes nos aparenta distância. São 7 bilhões de pessoas no mundo, indo para 8 bilhões de pessoas. É tanta gente orando. Será que Ele vai me dar a atenção devida? Será que quando eu estou ali no meu quarto orando, será que Deus realmente ouve a minha oração? Porque às vezes eu oro e parece que nada acontece. Quantas vezes você entrou aqui, sentou aqui triste, cansado, desanimado, Senhor, e você fala assim: Senhor, fala comigo, me faz sentir a Tua presença, e passa as horas do culto, você volta para casa e parece que nada mudou. E a pergunta que vem: onde está o seu Deus? Cadê Ele? E isso vai nos tornando insensível. O filho mais velho está ali, e ele é insensível a tudo aquilo que está acontecendo. Quantas vezes eu e você vivemos debaixo de decepção, de uma vida solitária, e muitas vezes incompreendendo a graça e o amor de Deus. Mark Bubeck escreveu num dos seus livros o seguinte: a culpa infundada é uma das enfermidades que mais comumente atacam os crentes de hoje. Quantos estão se sentindo culpados? Culpados porque não recebem de Deus a bênção porque falharam. Quantas vezes você já pensou assim, ou passou pela sua cabeça, você está ali e você fala assim: eu gostaria de que isso acontecesse, e aí você ora e não acontece, e aí de repente aquela vozinha vem lá no seu interior e diz assim: sabe por quê? Porque as pessoas não sabem, mas Deus sabe o que você faz. Você é pecador, você mente, você faz isso, você faz aquilo. Se as pessoas soubessem o que você faz escondido, por isso que Deus não atende você. Ele sabe que você é culpado. E quantos se sentem culpados por não receberem a bênção de Deus, porque são incapazes de calarem esse dedo, essa voz acusadora que chega até o nosso coração. Quantas vezes a gente vive dos problemas passados? Situações que você enfrentou, que te machucou, que te fez chorar, que te fez sofrer, que foi humilhante para você, e você está lá, é só tocar no assunto, é só tocar lá no negócio, é só aquela situação parecer que você já desestabiliza emocionalmente, e você se sente culpado. E você não consegue ver que Deus está protegendo, guardando você. Se torna insensível espiritualmente. O que Deus está fazendo na sua vida? O que Deus está construindo no nosso meio? Você consegue ser sensível a essa voz e a entender isso? Ou você já traz argumentos para tentar resolver pela sua própria capacidade o momento que você vive? Quantas vezes eu e você precisamos tirar os argumentos e os conceitos e preconceitos que já temos e simplesmente parar e ouvir Deus? Mas como ouvir Deus se você acha que Ele está distante de você, como muitas vezes você acha que o seu pai está distante de você? Você consegue ouvir a voz de Deus? Seja sincero com você nessa hora. Deus fala com você? Você consegue entender que Deus fala com você? Você consegue entender pela fé que a palavra de Deus diz o quê? Que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aonde Ele está agora? Está aqui, no nosso meio. Mas uma coisa é você ouvir sobre isso. A outra coisa é você crer que isso é verdade, e não só crer que isso é verdade, mas acessá-lo, porque Ele está aqui.
Se Ele está aqui, por que você tem medo de chegar até Ele? Se Ele está aqui, por que você não consegue ouvir a voz dEle? Se Ele está aqui, por que você não se joga para os braços dEle? Se Ele está aqui, por que você não consegue entregar verdadeiramente tudo que você tem, a sua própria vida a Ele? Se você crê que Ele está aqui, por que você não chega até Ele e fala assim: mude radicalmente isso na minha vida? Eu creio em Ti, porque o Senhor está aqui e o Senhor fala comigo. Porque se Ele está aqui e é um Deus presente, e Ele está perto daqueles que o buscam e o temem, o problema não é Ele, o problema somos nós, e as distorções que têm acontecido por meio do inimigo nas nossas vidas, que nos tornam insensíveis espiritualmente, assim como aquele filho mais velho estava insensível a tudo que estava acontecendo ali, quando o filho vem para se acertar com o pai. Supere a insensibilidade espiritual. Segundo, admita a sua orfandade espiritual. Versículo 28 a 32. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. E o pai lhe respondeu: meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é seu, você é meu filho, você não é um órfão. Mas quantas vezes nós nos sentimos órfãos espirituais? Você já percebeu que o filho mais velho, em momento nenhum da parábola, chama o pai de pai? O mais novo sim, mas o mais velho nunca chama ele de pai. Você olha que a consciência dele é: eu trabalho como um escravo para você. Você dá as ordens. Quem teve aí, né? A família talvez de regras ali, né? O Senhor dá as ordens e eu faço tudinho. O Senhor manda e eu faço. E o Senhor não é capaz de me dar um cabrito. Nunca me deu nada. Consegue se identificar talvez aí? Talvez você seja um desses filhos. A vida inteira pedindo ao seu pai alguma coisa e ele nunca deu nada. Sempre você querendo uma bicicleta nova, uma bola, sair com os amigos, comer uma pizza, e o pai ali, travando tudo. Não tem. Pode isso, pai? Não pode. Posso brincar? Não pode. Seu pai foi desses que não pode? Ou seu pai liberava você? Não sei qual é a sua realidade. O fato é que eu e você, em muitas situações, precisamos admitir a nossa orfandade espiritual. É interessante que durante todo o tempo, o filho mais velho estava perto do pai, mas com o coração longe. Quantas vezes nós estamos perto de alguém, mas o coração nosso está longe? O coração não está mais aqui. Você está em casa, você convive com seu marido, você convive com a sua esposa, mas o coração já está longe. Você está junto com seu pai, você está junto com seu filho, mas o coração está longe. Às vezes você está aqui na igreja, você está junto com os irmãos, você participa da célula, você participa do culto, mas o coração está longe. Às vezes você está lá no seu local de trabalho, você convive com seus colegas de trabalho, você convive com o patrão, mas o coração está longe. Estar perto não significa que nós estamos unidos, vivendo toda a grandeza e tudo aquilo que o Pai tem presente para nós. Quando você analisa esse contexto, você tem chamado Ele de Pai? Você tem se parecido mais com o filho mais velho ou com o filho mais novo? Nas suas orações, o quanto você atribui o amor que você tem a Ele como Pai? A oração que Ele nos ensina começa como? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, quantas vezes é difícil para mim e para você? Você se sente um filho amado por Deus? Ou você tem sido
um filho religioso, esperando que ele abençoe você, porque você está fazendo um favor para ele. Quando você traz o seu dízimo e a sua oferta para ser próspero, é uma obrigação ou é um prazer de um filho para o pai que obedece ao pai? Quando você vem ao culto de celebração aqui, você vem por quê? Porque você o ama e quer entregar a ele um culto de louvor e adoração sincera, ou você vem apenas bater um ponto? Quando você vai na sua célula, você vai por quê? Porque é um grupinho da igreja que se reúne, ou você vai ali para ouvir aquilo que o Pai das Luzes quer dizer para você? Quando você dedica tempo na sua casa para ler a palavra e orar, você está fazendo como uma obrigação ou você está fazendo como um prazer de um tempo junto que você está tendo com o seu pai? Você tem sido talvez um filho rebelde? Você se sente amado? Você se sente filho? Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios capítulo 1, verso 5 diz assim: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Vou repetir. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Romanos, capítulo 8, versículo 15, nos diz a seguinte verdade. Romanos 8, 15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você se sente filho? Se sente amado por Ele? Ou tem estado ou se sentido distante dEle? Terceiro, vença os seus pecados escravizadores. Vença os seus pecados escravizadores. Versículo 30. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. É interessante que a parábola não diz que o filho mais novo tinha gastado o seu dinheiro com prostitutas. Não fala isso. Mas na cabeça, na mente do filho mais velho, ele é dominado pelo que ele entende que as pessoas estão se escravizando. A palavra de Deus diz que a nossa mente precisa estar sendo renovada. Renove o seu entendimento, a fim de que você possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Renovar a sua mente para que ela esteja aberta, limpa, para você receber a palavra. Transformai-vos nessa renovação da mente. O que tem prendido você? O que tem impedido você de avançar? Quantas vezes nós estamos presos ao passado? Fiquei muito feliz, ontem tive com ela e falei, olha, joia, quando eu cheguei de viagem, peguei lá, se você não tem ainda acompanhado a série, se você perdeu Sobrevivendo às Crises, Vencendo o Cansaço e o Desânimo, por favor, vá lá no YouTube e veja lá. E semana passada, derrubando os altares com a Bia, que pregação fantástica, que palavra poderosa. Quantas vezes nós estamos presos no passado? O que está prendendo você no passado, que está impedindo você de avançar, meu irmão? As coisas, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O que Deus está falando hoje para mim, ao meu coração como pai, daquilo que Ele tem construído e Ele quer me levar? E aí eu fico olhando para trás, porque lá atrás era assim, porque lá atrás já foi, passou. As coisas mudam.
O tempo muda. Eu gostaria muito de que o Fluminense sempre fosse campeão. Já foi campeão da Libertadores, já não vai ser mais esse ano. Vai ser o Botafogo. O Botafogo vai ganhar tudo esse ano. Já são 30 anos que João Jorge está aqui na igreja orando por isso. Deus tem que abençoar a vida dele. Chegou o momento dele poder dizer que é campeão. Ele vê todo mundo sendo campeão e o Botafogo nada. Vai ganhar tudo, vai ganhar Libertadores, vai ganhar Brasileiro, vai ganhar tudo. Quem vive de passado é museu, irmão. Nós precisamos avançar, mas para avançarmos, nós temos que ouvir aquilo que o Pai está dizendo. O que o Pai está dizendo ao seu coração? Você está ouvindo o que Deus está falando, ou você está preso às coisas do passado? Como igreja, nós estamos presos às coisas do passado, ou estamos ouvindo o que Deus está falando, do que Ele tem para nós para frente? No seu local de trabalho, você está preso no passado, ou ouvindo aquilo que Deus quer te conduzir? Na sua faculdade, na sua escola, você está preso a coisas pesadas do coração, ou entendendo ouvir o próximo passo e o próximo nível para onde Deus está te levando? No seu casamento, você está preso a coisas passadas que aconteceram? Se tem coisas passadas, o caminho é o quê? Vai lá, reaja às disfunções emocionais, acerte as pendências, resolva as coisas, volte a ter um relacionamento com o pai, volte a ter um relacionamento com o marido, volte a ter um relacionamento com o pai, volte com o filho, volte com a esposa, desfrute disso e avance. Vença os pecados que têm escravizado você. Não se prenda aos pecados que têm tentado dominar você. Pelo contrário, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O texto diz: quem confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Quarto, assuma a sua condição de filho espiritual, versículo 22. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem nele um anel no dedo e sandália nos pés. As roupas ali, esse traje novo, diz para nós, no contexto aí que a gente interpreta, translitera, era uma renovação, essa renovação de mente, de mentalidade. Você não é mais esse sujo, você não é um empregado, você é filho. Entenda, meu filho, eu não vou tratar você como escravo e como empregado, você é o meu filho. Quando eu e você erramos, mas tomamos a decisão de vencer os pecados e chegamos: Deus, meu paizinho, eu errei, eu falei contigo, me perdoa, eu disse que eu não ia fazer mais, mas eu fiz. O pai abraça você e, cheio de compaixão, te dá um beijo e fala assim: eu te perdoo, meu amado. Você é meu filho, eu dei a minha vida por você. Mudança de mente, mentalidade nova. O anel significa promessas, aliança. Guarda uma coisa no seu coração. Cote fala isso. Herança é uma questão de filiação, não de merecimento. Vou repetir. Herança é uma questão de filiação e não de merecimento. Giovana não precisa fazer nada para merecer aquilo que, quando eu morrer, ela vai receber como herança. Eu não preciso fazer nada daquilo que eu vou receber como herança quando o meu papai se for. Porque herança é questão de filiação, não é de merecimento. Aquilo que o pai prometeu, ele é fiel para cumprir. Você consegue entender isso? O próprio texto de Romanos 8:15, quando chega no versículo 17, ele diz assim: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. Romanos 8:17. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto, co-herdeiros com Cristo, se de fato
participarmos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Consegue entender isso? Aquilo que o Senhor prometeu para você, como um pai que promete ao filho, você que é filho, você tem direito. Não é por merecimento, é por filiação. Mas nem todo mundo é filho. João 1,12 diz o quê? Contudo, a todos quanto receberam, a todos quanto creram, deu-lhes o direito de serem feitos chamados filhos de Deus. Somos filhos ou nos tornamos filhos, somos adotados, como Ele nos predestinou, se confessarmos e reconhecermos a Ele como Senhor e Salvador. Aquilo que Ele fez por nós, pagar o preço do pecado, entregar o seu corpo, nós vamos participar da mesa daqui a pouco, e do sangue que nos derramou sobre nós, por nós, que nos purifica de todo o pecado. Deu roupas a ele, uma mentalidade nova, um anel, promessas e sandália, que significava libertação. Você precisa se libertar de quê? Quais são as raízes de amargura e ressentimento que estão aí dentro do seu coração? Está na hora de jogar isso tudo para fora e viver uma nova vida. Quinto e último, renove diariamente o seu relacionamento com Deus Pai, versículo 23. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Na presença do Pai, a festa. Na presença do Pai, a alegria. Na presença do Pai, a fartura. Que ações eu e você podemos ter para renovarmos o nosso relacionamento com Ele diariamente, com Deus Pai? Vai subir aí uma recomendação, algumas ações para você ter. Primeiro, sempre chame Deus de Pai. Chame Deus de Pai. Essa é uma oportunidade maravilhosa que você tem em todos os momentos de chamar Deus de Pai. Segundo, cultive intimidade. Perto está o Senhor daqueles que o buscam e o temem. Quando você o chama de Pai, você chega para ele e fala: Paizinho querido, vem ficar perto de mim. E você começa a desfrutar de intimidade, de relacionamento com Ele. Terceiro, sinta-se protegido por Ele. Você tem se sentido protegido por Ele? Ele é quem cuida de você, meu irmão. Enquanto você dorme, Ele protege você. Enquanto vocês estão vindo de carro de Maceió, Ele está protegendo você. Quando você está indo para o local de trabalho, Ele está protegendo você. Quando você está vindo aqui para a igreja, você vai voltar para a sua casa, Ele está protegendo você. Porque Ele é um Pai querido, que cuida de nós. Quarto, confie na sua provisão. Ele é o teu Pai. E Pai não deixa faltar nada aos seus filhos. Porque Pai ama. Porque o Pai se doa. E Ele doou-se de si mesmo e a si mesmo, por mim e por você. Por isso que a vida que nós vivemos agora, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Quinto, reforce a sua identidade de filho. Reforce a sua identidade de filho. Creia, você é um filho amado. Sexto, desfrute seus direitos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você crê nisso? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, eternamente. Tudo que Jesus conquistou na cruz,
é direito nosso, é nossa herança, porque nós somos filhos. Nunca se sinta só. Terceira vez vou repetir: perto está o Senhor daqueles que o buscam e o temem. Ele está perto de você. Não se sinta só. Siga o exemplo de Jesus. Caminhe com Ele. Ele sabia quem era o Pai. João 17: Pai, tudo que eu tenho é seu. Eu e o Senhor somos um. E eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Contagie os outros com a visão de filiação. Chegue lá para o Mauri e fala assim: ei, senhor, eu sou filho de Deus, cara. Você é filho de Deus? Para quem essa semana você vai chegar e falar assim: aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você é filho? Filho? Como assim? Você é filho? Filho de quem? Filho de Deus? Você já é filho de Deus? Porque se você não é filho de Deus, deixa eu te contar como que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é uma benção. Ser filho de Deus é uma maravilha. Ser filho de Deus é espetacular. Compartilhe, contagie os outros com a visão de filiação. Último, seja sensível à sua voz e à ação do Espírito Santo. O texto diz: cadê? Deixa eu ver. Versículo 19. Quando ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como o seu pregado. E aí o versículo 20, a primeira parte diz assim: então voltou para a casa de seu pai. Talvez hoje é o momento, o pessoal do louvor pode vir. Talvez hoje é o dia que você tem que voltar para casa. O Senhor tem uma mesa preparada para nós. Nós vamos participar de uma mesa hoje. E essa mesa é onde nós, em obediência à verdade que o Pai nos diz, que todas as vezes que nós estivéssemos reunidos no nome dEle, nós pudéssemos lembrar do que Ele fez por nós. E faríamos isso simbolicamente, partindo do pão e comendo, e tomando do cálice e bebendo, porque o pão significa o corpo entregue por Ele em favor de nós, e o sangue que é derramado por Ele, que nos purifica de todo o pecado. Você que é batizado, você que já passou pelas águas, você que está aqui, talvez é de outra igreja, já passou pelas águas, você está convidado a participar desse momento. Se você ainda não se batizou, dia 8 de dezembro eu quero ter o privilégio de batizar você, e você poder participar conosco, porque nós entendemos que esse momento da mesa é o momento da família, e não que você não seja da família, você está aí, mas se você ainda não se batizou, você é um agregado ainda, e agregado com muito carinho, com muito amor, e nós queremos que você se aproxime ainda mais, que você sente na mesa. Por isso tome a decisão hoje, de sentar à mesa, cumprindo os mandamentos que o Pai diz, e o Pai nos ordena, que nós confessássemos publicamente a nossa fé, e ao publicamente confessarmos a nossa fé, nós damos testemunho dessa fé, passando pelas águas. Mas mais do que isso, talvez hoje você tenha que voltar literalmente para a casa do Pai, do seu Pai terreno, se você ainda tem alguma pendência com Ele, e chegar lá e falar assim: Pai, eu estava lá hoje, lá no culto, e o meu coração ainda está pesado com algumas coisas, e eu quero acertar as minhas pendências com você. Eu quero liberar perdão, eu quero olhar para você
E eu ouvi uma pergunta lá que fez assim: o que vem à mente quando ouve a palavra pai? Eu não quero mais, quando ouvir essa palavra, que a gente está distante, que tem rancor, que tem amargura. Quando eu ouvir a palavra pai, eu quero ver de amor, de carinho, de atenção. E aí você dá aquele abraço no seu pai, e você fala palavras de amor e de encorajamento. Que bom que eu posso estar aqui publicamente, e eu já falei isso várias vezes, eu amo meu pai, ele está sentado ali, agora até mais pertinho, então eu posso dizer para ele, ele já me ouviu falar várias vezes que eu amo ele. Eu amo demais esse carequinha aí, 80 anos, bênção de Deus, que bom estar com ele. O meu pai revela quem Deus é para mim. O meu pai teve hepatite C, o fígado estava comprometido, e ele chegou para mim e falou assim: ô Charles, eu posso morrer de qualquer coisa, mas dessa doença eu não morro, porque Deus falou comigo, que eu não vou morrer disso. O médico falou assim: olha Charles, a coisa está indo para uma cirrose, está bem complicado. Na época nós começamos a conhecer, naquela época, era um medicamento chamado interferon, que depois tinha um interferon pegilado que estava saindo, e ribavirina. Era um tratamento forte, causava inúmeros problemas. Meu pai fez 6 meses disso, para a gente ver se iria para o pegilado e como seria. E a gente orando ao Deus, ao Pai das luzes. E quando o exame chegou, e ele foi fazer depois desses 6 meses, o médico chegou para nós e falou assim: olha, eu nunca vi isso acontecer, mas o seu fígado hoje é o fígado de uma pessoa, de um adolescente de 15 anos de idade. Meu pai, isso já tem mais de 20 anos, e o fígado dele continua no mesmo estado, como o fígado de uma criança, um adolescente de 15 anos de idade. Nunca mais piorou. Meu pai teve CA na perna, e fizemos todos os trâmites, ele operou e retirou, fez a radioterapia. Tem alguma dificuldadezinha de andar com a perna, os músculos atrofiaram algumas coisinhas, o joelho, a idade também não dá, mas podendo caminhar, é graça de Deus. Quando eu vejo e olho para Deus como um pai que cuida, que cura e que protege, é o meu pai terreno que está aqui, que é prova para mim de que Deus cura e sara os feridos. Eu aprendo de Deus com ele. O que você tem aprendido de Deus com seu pai? Se talvez você fala assim: meu pai nem crente é, Charles, eu gostaria tanto que meu pai fosse crente. Lembra que eu falei? Não culpe seus pais por aquilo que eles não conheceram. Seja você um contagiador da filiação que você tem, quando você entregou a sua vida para Jesus e se tornou filho. Ensina ele. Lembra que eu falei? Meu pai libanês tinha dificuldade de abraçar e beijar, essa coisa toda. Eu fui ensinar a ele. Eu tinha 18 anos de idade, quando isso, a mentalidade mudou, e a gente foi indo. E sabe como que a gente foi aprendendo a fazer isso? Ele me levava para pescar piaba e tainha. Meu pai sempre gostou de pescar, e ele me ensinava a jogar tarrafa. E aí eu fui aprendendo a jogar tarrafa, eu fui aprendendo a pescar, e ali a gente foi revelando o amor de Deus um para o outro. Mas ele passou o tempo. Meu pai sempre ouviu muito de Deus, mas demorou muitos anos para tomar a decisão de publicamente. E sabe quantos anos isso aconteceu? Há 6 anos, eu estava aqui. Muitos de vocês estiveram presentes, domingo estava presente no batismo do meu pai. Tive o privilégio de batizar o meu pai, tive o privilégio de batizar a minha filha Giovana, tive o privilégio de batizar o meu filho Ciro. Ei papai, revele o Deus que você serve para os seus filhos. Não perca a oportunidade de ser tudo aquilo que o Senhor espera de você como pai, na vida do seu filho. Filhão,
Honra teu pai, honra tua mãe, para que te prolongue os dias aqui na terra. Se você ainda tem o seu papai e a sua mamãe, eu não tenho mais a mamãe, tenho o papai. Honre-os, passe tempo com eles, não desperdice o seu tempo, como aquele filho mais velho, mais novo, que de repente, por causa de algumas situações, se distanciou, por rebeldia, e aí passou por momentos que não precisava passar, mas voltou, teve a humildade, e ali foi recebido como pai. Eu não sei qual é a relação familiar que você tem, mas antes da gente participar da mesa, eu quero orar com você. E se você quer ver o seu pai se converter, ou se você quer ter um relacionamento melhor com o seu pai, vamos orar juntos. Coloque a mão no seu coração por alguma coisa familiar que você tem, e nós vamos orar, pedindo para que Deus faça a obra dele. Senhor, nós oramos neste momento pelos nossos pais, e nós agradecemos ao Senhor pelos pais que o Senhor nos deu, mas também sabemos a realidade de muitas pessoas, que gostariam que seus pais estivessem aqui, mas eles não estão, porque ainda não te conhecem. Senhor, nós oramos para que cada filho aqui presente contagie o seu pai com a bênção da filiação, por eles terem se tornado os filhos do Deus Pai, o Deus Altíssimo, e que cada filho aqui revele o caráter do Senhor para o Pai terreno, e nós profetizamos salvação para esse pai. Pai, em nome de Jesus, cada pai aqui, de cada um dos meus irmãos e irmãs, que ainda não aceitou, ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, nós profetizamos salvação, profetizamos que tão em breve, esse papai estará aqui, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo que Tu és o Senhor, que Tu és o amado, se tornando filho, e pai e filho terrenos, se alegrando e festejando, como nós vimos na parábola. Um tempo de festa, porque na presença do Pai a festa, na presença do Pai a alegria, na presença do Pai a fartura, porque o Senhor nos ama, porque nós somos filhos. Eu oro, Senhor, por algum filho que está aqui e que tem dificuldades relacionais com seu pai, alguma crise, se sentindo solitário, sentimento de culpa, de inferioridade, um distanciamento que há, filhos que não conseguem ser verdadeiros com os pais. Eu oro, Pai, para que as pendências se resolvam. Senhor, eu oro para que haja restauração, uma reconstrução na vida familiar. Senhor, não permita, Senhor, que depois dessa palavra, depois dessa revelação daquilo que veio do Teu coração, haja pendências que vão ainda perdurar na vida familiar aqui de muitos que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando ou que vão nos assistir depois, mas que seja um tempo de reconstrução, o coração dos filhos voltando aos pais, o coração dos pais voltando aos filhos, e acertos acontecendo, de graça, de sabedoria, entendimento e discernimento. Filhos que tiveram os pais separados e que sofrem ou sofreram por causa disso. Oramos, Senhor, para que o Senhor traga paz ao coração. Quantas vezes nós culpamos os nossos pais por aquilo que eles não conheceram, por muitos ainda no tempo da ignorância, tomarem ações e atitudes que não condiziam com a Tua verdade. E todo pecado tem uma consequência, e muitas dessas consequências afetam a nós como filhos, mas nós liberamos perdão e toda raiz de amargura e ressentimento nessa hora, e pedimos que, se alguém aqui que é filho de pai separado, e que isso ainda não foi resolvido, que o Senhor traga cura e restauração, que toda raiz de amargura e ressentimento, como vimos no texto, toda erva daninha que vai contaminando, caia por terra em nome de Jesus,
e que o Senhor traga vida plena, vida que satisfaz, porque o Senhor é o Pai querido, que nos ama, que nos acolhe, que nos protege. Cuida, Senhor, e que se há alguém aqui que tem sentido que o Senhor está distante como Pai, que essa cortina tenha sido rasgada nessa noite, porque o véu se rasgou de ponta a ponta, e agora nós temos livre acesso ao Pai. E como lemos no texto de Romanos, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e nós chamamos Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, nosso Paizinho querido. Nós te amamos, Pai, nós amamos ao Senhor, o nosso Deus Pai. Obrigado porque o Senhor nos salvou, obrigado porque o Senhor nos resgatou, obrigado porque o Senhor nos tem dado fôlego de vida, obrigado porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados, obrigado porque o Senhor tem nos dado bênçãos e promessas, que não é por nosso merecimento, mas pelo fato de que agora somos filhos, porque cremos, porque o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Paizinho querido, porque o Senhor nos ama todos os dias, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nesta noite nós queremos participar da mesa, e ao comermos do pão e bebermos do cálice, nós declaramos para Ti, obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, tão grande amor que, como a Tua palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que o Deus Pai enviou o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor nos amou, e nos amou profundamente, e o Filho foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, e confesse que Tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado porque nós somos discípulos, e quando somos discípulos e produzimos muito fruto, nós glorificamos o Deus Pai. Que a nossa vida glorifique a Ti, que a nossa vida cante a Ti, que a nossa vida cante a Ti, que a nossa entrega e a nossa adoração chegue como aroma suave diante do Teu trono e alegre o Teu coração. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Quero convidar aqui duas famílias queridas, 3 gerações, venha cá por favor, Valmir, David, Mateus e Luquinhas, 3 gerações de paternidade, o pai com o filho, e o filho que se identifica com a mãe também, porque isso é importante, e o papai Dene com a filha Manuzinha, pai de filha e pai de filho. É importante isso aqui, mas Mateus e Lucas também é importante na vida da Odete, porque é da forma como Odete se relaciona com Mateus e com Lucas, que Mateus e Lucas vão aprender a honrar as mulheres com quem ele convive, e com as esposas que Deus deu para vocês. Da mesma forma, você é paizão para ela, e você vai ensinar para ela como tratar um homem, com respeito e admiração, porque quando Deus te der um varão valoroso, que você vai casar, você vai desfrutar de tudo aquilo que você aprendeu com seu paizão. Paternidade. O diabo tem tentado distorcer isso. 3 gerações, Deus sendo revelado para o filho, Deus sendo revelado para o filho, e muitas gerações ainda vão vir. Talvez você ainda não está nesse nível de geração, mas a partir da sua geração você pode fazer uma nova história, um novo caminho. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não culpo os meus pais por aquilo que eles não conheceram, mas eu faço um novo caminho. Às vezes a gente se prende muito ao passado, e queríamos viver aquilo que no passado a gente queria viver e não vivia, e ficávamos atrelados lá. Rompe com o passado. Um novo tempo
novas ações e novas atitudes. Que ao participarmos dessa mesa, você entenda que o Pai está presente hoje aqui e Ele pega você no colo. E se você visivelmente pudesse vê-lo, eu digo para você que Ele te abraçaria e falaria assim: vamos tomar junto aqui, vamos comer junto. E Ele olharia nos fundos dos seus olhos e diria assim: eu amo muito você. Eu amo muito você. É dele olhar para você, Gustavo, e falar assim: cara, eu te amo demais. Eu dei a minha vida por você. Gustavo vai se batizar, ó. Aqui ó, vai se batizar dia 8. É quando o pai olha para ele e diz assim: eu dei a minha vida por você. E ele agora retribui isso, obedecendo ao pai. Isso é bênção, paternidade. Quando a gente entende que Deus é pai, nós vencemos o distanciamento. Porque você pode ter certeza, nenhum pai terreno, por mais complicações que houve ou aconteceram na vida, gostaria de estar longe do filho. Da mesma forma, não há filho nenhum que, por mais que tenha enfrentado problemas, não queira estar próximo do pai. Sabe por quê? Porque essa relação foi feita espiritualmente, foi criada espiritualmente, não foi por homens, foi por ele. Então você pode ter certeza, se há distanciamento, tem pendência para resolver. Se tem pendência para resolver, tem áreas emocionais que precisam ser trabalhadas, há perdões que precisam ser liberados, ressentimentos que precisam ser vencidos, raízes de amargura que precisam ser quebradas. Basta a gente ter humildade para reconhecer e voltar e fazer as pazes, porque na presença do Pai há fartura, na presença do Pai há festa, na presença do Pai há alegria. Participe da mesa do Senhor hoje com esse entendimento e com esse discernimento. Vamos cantar enquanto os elementos estarão sendo servidos.
Faz uma declaração para sua filha como pai. Bom, Manuela mudou a minha vida, né? Eu era um homem completamente diferente, eu era um homem ligeiramente insensível, né? E quando Manuela nasceu, eu comecei a prestar mais atenção nas necessidades de uma criança, né? Até porque eu comecei a conviver com uma criatura que Deus concedeu para mim e para minha esposa, né? Algo que mudou não só a minha vida, mas a vida da minha esposa, que está ali atrás. E eu só posso dizer que a cada dia que passa eu amo estar junto da Manuela. É muito bom partilhar os momentos que o Senhor permite. E também é muito bom hoje também poder estar dizendo aquilo que eu sinto no meu coração. Ela já teve essa oportunidade de dizer na escola, quase mato velho aqui, mas hoje eu estou tendo a oportunidade também de poder dizer isso. E eu sou grato por estar dizendo isso em frente à minha igreja, ao qual eu faço parte há muitos anos, que me viu crescer, que me viu casar, que me viu ter a Manuela, e que ainda vai acompanhar muitas coisas em nossas vidas. Do mais velho. Boa noite, igreja. Falar do meu primogênito e dar uma declaração de amor para ele. Esse foi um filho que, quando nasceu, mudou totalmente a minha vida. A minha filha, Davidiane, que vocês conhecem também, é que diz: papai, o senhor fica diferente quando o David chega perto do senhor. Eu acho que sim, eu acho que fico mesmo, porque foi o meu primeiro filho. E vocês que são pais sabem como é ter o primeiro filho, né? O primeiro filho é uma graça, é uma dádiva de Deus. E muitas coisas nessa igreja aqui, há 26 anos que nós já estamos aqui, servimos ao Senhor. E foi aqui que a gente nasceu como cristão. E foi aqui que a gente aprendeu muitas coisas, continuamos aprendendo, louvando a Deus e buscando a Deus. Graças a Deus, juntos, eu, ele e a família dele. E dizer para ele que eu amo todo dia, eu digo, um abraço, beijo, e é todo o tempo desse jeito. É esse xodó, é o meu xodó, David William. O que seria se eu pegasse esse microfone e falasse agora: Pai, o Senhor diz na tua palavra que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em meu nome, em teu nome ali o Senhor estaria. Se eu oferecesse para ele e falasse: pega aqui e fale para cada um dos filhos aqui o que o Senhor quer falar. A pergunta é: o que você ouviria dele agora? Ou melhor, o que você está ouvindo dele agora? Ele está aqui. O que você ouve dele? Com certeza, a primeira coisa que ele falaria, talvez algumas coisas parecidas com o que o Dani falou, com o que o Valmir falou, mas uma coisa com certeza ele falaria: eu amo você, eu amo você, eu morri por você, eu dou a minha vida por você, e eu tenho planos maravilhosos para você. A questão é: você está entendendo isso? Ele te ama, meu irmão. Você é filho. Se você ainda não é filho, por favor, não saia daqui nessa noite sem falar lá no seu interior: Senhor, eu aceito ao Senhor como meu Pai, como meu Senhor e Salvador. Não saia daquela porta lá sem ter a certeza de que você é filho, porque é essa filiação que dá a você todo o direito que Ele conquistou na cruz. Pai, obrigado por nos amar. Obrigado por ter entregue o teu corpo em favor de nós e derramado do seu sangue em favor de nós. Hoje nós estamos aqui e nós te amamos. Se o Senhor pegasse visivelmente esse microfone e falasse audivelmente, como que nós reagiríamos? Não dá nem para imaginar. A gente imagina algumas palavras, mas eu acho que ouviríamos coisas que talvez nós nem pensaríamos.
porque o Senhor nos ama. O Senhor é o nosso Paizinho querido. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por nos presentear com um passear da paternidade em nosso meio. Nós somos seus filhos, muitas vezes erramos, mas o Senhor nos ama como Pai, nos corrige como Pai. E obrigado porque o Senhor nos corrige, porque sua palavra diz que se o Senhor não nos corrigisse como filhos, nós não seríamos filhos e sim bastardos. Mas como o Senhor nos ama, o Senhor nos corrige. Obrigado porque a sua correção nos tem feito a cada dia mais sermos filhos melhores. E nós queremos ser achados pelo Senhor como filhos que te amam. Que esse momento que vamos participar agora seja tudo para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Em obediência à palavra que nos diz que todas as vezes que nós estivéssemos reunidos, lembrássemos do sacrifício dele, da morte, em obediência a essa palavra, sintamos-nos livres para beber do cálice e comer do pão. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diga assim: eu te amo em nome de Jesus. Porque fala para ele assim: se você é filho ou se você é filha, nós somos irmãos. Que bom que você é o meu irmão, que bom que você é minha irmã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Uma boa semana, saia cantando, se alegrando. E você que está pelas redes sociais, graça do Senhor sobre a sua vida, bênção de Deus sobre a sua casa. Tenha uma semana maravilhosa e abundante, cheia da presença, do poder e do propósito dele. Deus abençoe, um abraço, fiquem na paz.